pediram para falar sobre um tema que sempre tem que estar assim, rodando na nossa cabeça. O tema da vocação. A reação foi significativa, hein? E eu queria começar falando para vocês de quem é a pessoa que é mais exemplar em termos de vocação. Claro, estou me referindo a Nossa Senhora. E nós temos que considerar Nossa Senhora naquela idade em que ela passou a entrar na história da humanidade. Ela era uma adolescente. Não era uma mulher já formada, não era uma mulher já com experiência de vida. Era uma adolescente. E na Anunciação, que é uma passagem do Evangelho que nós temos que estar sempre lendo, relendo, meditando, nós vemos que ela descobriu duas verdades naquele dia. A verdade da sua vocação, a vocação pessoal, que revelou para ela todo o sentido da vida dela, toda a razão de ser da sua existência. E foi tão forte naquele momento da Anunciação que ela não só descobriu que ia ser mãe de Deus, não só ela tomou conhecimento do projeto de Deus para ela, não só Deus ficou pendente da sua resposta, porque sempre em termos de vocação, nós temos que ter presente isso. Deus apresenta um projeto, mas Ele não força a viver aquele projeto. Deus não impõe o seu projeto. Deus, na sua infinita bondade, Deus espera a resposta humana. E assim, naquele momento da Anunciação, que vocês conhecem bem, Maria tomou conhecimento da vocação e também tomou conhecimento de que do respeito de Deus à sua liberdade. Deus ficou esperando aquele faça-se em mim segundo a tua vontade. Então essa primeira grande verdade, que no dia da Anunciação, aquela adolescente, dizem que ela tinha não mais de 16 anos, ela ficou conhecendo que ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre as mulheres, foste escolhidas para ser a mãe de Deus, será por obra do Espírito Santo. E ela considerou tudo isso dentro dela e deu a resposta que nós sabemos, Mas tanto o anjo Gabriel quanto o próprio Deus ficaram na expectativa. Porque Deus não impõe, não força, não empurra, goela abaixo, como se costuma dizer, não empurra o projeto dele para as pessoas viverem forçosamente. Essa foi a primeira grande verdade que Nossa Senhora descobriu naquele dia. Mas a outra verdade é mais impressionante ainda. O desígnio, o projeto, a vocação já existia antes dela ser criada. Antes de Maria ser criada, na mente de Deus já estava o projeto. Projeto para aquela menina tinha sido escolhida para ser a mãe de Deus. O desígnio foi anunciado
num dia concreto. Foi anunciado num local concreto, em Nazaré. Mas o projeto, o desígnio, a vocação já estava presente antes da criação do mundo. Isso nós lemos, né, como uma revelação divina na carta de São Paulo aos Efésios. Escolheste-nos, né, antes da criação do mundo para que sejamos santos e imaculados na presença dele, antes da criação do mundo. E essa percepção Maria também teve naquele momento. Não só escolhida para ser mãe, mas criada para ser mãe. A mãe do Messias tão esperado. E a mãe de Deus. Aqui está uma verdade, aliás, duas verdades, que tem tudo para serem conhecidas, né? Porque Deus anuncia a vocação pessoal, né? Deus tem um dia, uma hora, um momento, um lugar para nos comunicar, né, o seu desígnio eterno. Né? Mas Ele nos criou para esse momento na nossa vida. A resposta, Deus esperou, o arcanjo esperou, os anjos esperaram, toda a expectativa estava depositada naquela menina. Ela podia ter tido que não, ela podia dizer não. Deus nos criou as pessoas com liberdade. Deus não violenta, não arromba a porta da liberdade. Mas como Maria não só soube que ela tinha sido escolhida para ser mãe, mas também, naquele momento, ela tomou consciência de que ela tinha sido criada para ser mãe. Embora Deus lhe tivesse também inspirado, para ver que era tudo obra dele, e ela compreendeu isso também, que ele tinha inspirado para ser virgem. Por isso, como se fará isso se não conheço o varão? E aí veio a resposta, por obra de Deus, por obra do Espírito Santo. Mas ela não perguntou porque estava duvidando, ela queria saber que se Deus lhe inspirou, não uma vocação, mas uma condição, ser virgem, para depois revelar a vocação, ser mãe, ela queria saber, ela já tinha dito o sim dentro, mas ela queria saber como ia se realizar, ao mesmo tempo ser virgem e ser mãe. E ela compreendeu isso, mas depois ela tomou consciência e falou, eu não fui criada para outra coisa, eu fui criada para ser virgem e mãe. Esse é o projeto de Deus para mim antes da criação do mundo, antes da criação da minha própria existência terrena, antes de eu ser colocada no mundo pelos meus pais, Joaquim e Ana, Deus já tinha esse desígnio para mim. E esse é um ponto que nós temos que considerar na nossa vida pessoal. Ninguém está no mundo assim solto. Nenhum de nós estamos na vida para escolher o nosso projeto, mas para sim conhecer e acolher o projeto de Deus. Porque vocação significa chamada divina para conhecer o projeto divino. E um projeto que está na mente e no coração de Deus antes de que nós existíssemos.
Isso é fundamental que nós tenhamos presente. E essa menina, essa adolescente, de 15 ou 16 anos, que é a Nossa Senhora, ela compreendeu essas duas verdades. Deus me criou, porque Ele já tinha um projeto antes. Porque se eu não tivesse projeto, Ele não teria me criado. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Se Deus não tem uma vocação, um projeto, um desígnio pessoal, específico para cada um de vocês, para mim, nós não existiríamos. Nós não teríamos sido criados. Já pensaram nisso? É fundamental isso, que não é simplesmente ter um projeto pessoal que eu adapto o projeto de Deus para mim. Então, a gente não pode pensar assim, bem, eu nasci para realizar os meus sonhos. Eu nasci para realizar os meus projetos. Eu nasci para, com o passar do tempo, com a idade que eu estiver, eu vou para mim, então eu vou ser isso na minha vida. E aí chega o projeto de Deus, fala, bem, aí eu adapto o projeto de Deus na minha vida, né? Não é isso. Uma vez, conversando com um rapaz, né, ele falou, eu quero ser sacerdote. Né? O que é ser sacerdote? Eu fui explicando para ele o que era ser sacerdote. Né? E no final da conversa, falei, você compreendeu o que é ser sacerdote? Ele falou, compreendi. Mas falta-me uma pergunta. Eu falei, qual é? De que horas a que horas eu tenho que me dedicar ao sacerdócio? Você vê? Não entende, eu falei, você não entendeu nada, vamos começar tudo de novo. Como se fosse, tá bom, né? Como eu tenho o meu projeto pessoal, né? E eu sei que Deus tem um projeto para algumas pessoas serem sacerdotes, então eu quero adaptar o projeto de Deus ao meu projeto, e para isso, que horas eu vou encaixar o projeto de Deus dentro do meu horário, do meu projeto pessoal. Não é isso, caros. Não é isso. É algo bem mais profundo, é algo muito mais grandioso, é algo que nós temos que ter dentro dos nossos olhos essas duas verdades, quando a gente pensa na nossa vida. Né? Para que me criou Deus? Para um projeto dele, que em um determinado momento Ele me chama. Aí vem a palavra vocação. Ele me chama para realizar um projeto dele que me envolve totalmente a minha pessoa, o tempo da minha vida, coloca-me totalmente dentro do desenho divino, pensado pela inteligência, querido pelo amor, para que eu possa ir revelando esse desenho para mim e para as pessoas que me conhecem. Né? O Papa João Paulo II, quando esteve aqui no Brasil, né, a primeira vez, né, ele falou de vocação. Numa das cidades, que foi Porto Alegre, ele falou de vocação. E houve um momento daquela fala do Papa João Paulo II, que foi uma frase que nós devemos gravar a fogo na nossa mente. Nunca esquecer dela. Ele dizia, o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que chama. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que chama. E nós vamos aprendendo, quando a gente vai estudando a palavra de Deus, que cada criatura que existe no universo existe porque Deus ama. Deus ama essas criaturas. Logicamente, ama de uma forma mais elevada, mais perfeita a criatura humana, né? Mas também Deus ama o mosquito, a barata, porque Ele cria por amor. Ele não cria só com força, com poder, Ele cria por amor, né? É verdade, todas as criaturas, as árvores, as plantas, as flores, os animais. Né? Mas, logicamente, há uma diferença muito grande entre cada um de nós
e um mosquito ou uma árvore qualquer, né? Então é preciso ter isso. Ó. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que chama. Então, como Ele me ama, Ele me criou. E me criou tendo na mente dele um projeto inteligente e amoroso. E um dia Ele me chamou para esse projeto inteligente e amoroso, me revelando como fruto, logicamente, de uma série de graças, de luzes, de situações que nos foram preparando para esse momento, né? Daí que nós não temos que ter uma visão errada de vocação. Que entra depois de falar de Nossa Senhora, quero entrar aqui no segundo ponto. Né? Uma visão limitada, uma visão pobre, uma visão medrosa da vocação, imprime a esse projeto de Deus uma certa carga de dificuldade, de exigência, de medo. Não é raro encontrar pessoas, e não só na adolescência, não só na juventude, mas também na idade adulta, que assumem uma atitude de reserva diante da vocação, diante desse projeto de Deus. Então fala bem, vai complicar minha vida, né? Vai modificar muito a minha vida, esse projeto de Deus. Então é melhor não ir muito a fundo, não pensar muito nesse tema, né? Então é melhor eu ficar assim na superfície desse tema, né? Algumas pessoas têm essa visão limitada, essa visão pobre. A vocação vai me atrapalhar a vida. Mas eu não teria vida se não tivesse vocação. Como é que vai atrapalhar a minha vida? Eu não teria vida, eu não existiria se eu não tivesse vocação. E aquela vocação que eu penso que vai complicar a minha vida. Não é que vai complicar a minha vida, vai simplificar a minha vida. Vai realizar a minha vida, vai iluminar a minha vida. Vai dar sentido à minha vida, porque não é só a vocação, mas eu fui criado para aquela vocação específica, concreta. Então nós temos que superar um pouquinho essa atitude de reserva. É bom não entrar muito nesse tema, porque senão a minha vida vai se complicar, eu vou ter que renunciar a muitas coisas, que não é verdade, né? Eu vou ter que modificar muito os meus planos, é verdade, mas é modificar para o melhor, não é modificar para pior, né? E outras vezes, né, se reserva, não é uma visão limitada, mas é até uma visão objetiva, mas ainda muito restrita, muito míope. Vocação é só para padre, porque ele não deu para casar. Então ele vai ser padre porque ele teve alguma frustração amorosa, falou que já não, concluiu que falou, eu não dou para casamento, então vou ser padre, né? Essa é uma visão um pouco míope, né? Ou senão, vocação é padre, ou é religioso ou religiosa, né? E pronto, né? Não, Deus é muito rico na sua inteligência, Deus é muito sábio. Deus tem um projeto que é muito amplo, né? E um terceiro ponto que eu queria também falar com vocês, eu vou depois citar umas palavras muito bonitas, né, de um personagem da história recente, né, é que a vocação não fica reservada para o destino. Então, meu destino, como se fosse assim, uma espécie de acaso, né? Eu estou andando pela rua e o destino, por acaso, me mostra qual é a minha vocação, né? Como essas pessoas que às vezes abrem a Bíblia e falam, agora eu vou ver o que Deus quer falar para mim. Isso é muito
Tomar cuidado um pouquinho, porque às vezes a gente tem essa atitude, né? Eu vou abrir a Bíblia e vou ver o que é que Deus quer de mim. Aí cai numa página meio complicada, falou, não entendi nada, né? Ou cai numa página difícil, a gente fala, mas se vocação é isso, eu estou perdido, né? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, né? Pô, mas vende tudo que tem, pô, eu tenho tão pouco. Vou ter que vender tudo, né? Então, às vezes, não coloquemos a vocação sob a palavra destino, porque aí já começa a ficar destino, uns têm sorte, outros têm azar. Uns vão achar que a vocação vai vir assim, caindo do céu por acaso, e outros têm de uma maneira mais clara, não, vocação não é para dar medo, não é para complicar a vida, não é simplesmente 2 ou 3 opções na vida, e muito menos a vocação não está à mercê do destino. Gravem isso a fogo. Há uma inteligência perfeita, unida a um coração pleno de amor, pensando na sua vida. A inteligência de Deus e o amor de Deus por você levou, desde antes da criação do mundo, a pensar na sua vida. E porque Ele pensou em você, Ele te criou para entrar na vida. E chegar um momento, como chegou para Nossa Senhora, em que se revela o projeto de Deus, e Deus não enfia goela abaixo o seu desígnio, o seu projeto para nós. Ele espera a resposta. Como fez Nossa Senhora. E aqui eu vou ler como realmente há na vida de pessoas que têm essa descoberta, essa dupla descoberta. Há um projeto em virtude do qual Deus me criou. E foi com a sua inteligência, com o seu amor paterno, que foi conduzindo a minha vida até aquele dia, como aconteceu na vida de Nossa Senhora, em que Ele anuncia, mostra claramente e espera a minha resposta. Vou fazer uma citação, que é um exemplo muito bonito. Era um filósofo, chama-se Garcia Morente. Garcia Morente. Era professor de ética na Universidade de Madrid e viveu naquele período difícil da história da Espanha, que era a Guerra Civil Espanhola, que durou 3 anos, né, de 1936 até 1939. Veja que palavras tão bonitas diz esse homem, como com essa experiência de um projeto de Deus a seu respeito. Né? Diz, desde que a guerra começou, eu não tinha intervindo nem um pouco, nem muito na minha própria vida. O que é curioso e estranho é que todos os fatos que me aconteciam eram da minha vida, eram meus. Mas, por outro lado, não tinham sido causados, provocados ou sequer suspeitados por mim. Eram meus, mas não eram meus. Havia aqui uma contradição evidente. Por um lado, a minha vida pertencia-me. Olha que frase interessante essa. Por um lado, a minha vida pertencia-me, mas por outro lado, não me pertencia. Não era minha falando em sentido estrito. Para esta contradição, era minha, mas não era minha, né? Me pertencia, mas não me pertencia, eu só encontrei uma explicação. Alguém diferente de mim faz, a palavra que ele usa é essa, faz, não fala a palavra cria, mas faz a minha vida e a entrega para mim. Que bonita essa frase, né? Alguém diferente de mim faz a minha vida e a entrega para mim. O fato dessa vida ser feita por outro
ser-me dada de presente. O fato dessa vida ter sido feita por outra e ser-me dada de presente explica que eu, em certo sentido, a considere minha. Esta minha vida que eu não faço, mas recebo. É importante isso. Essa minha vida que eu não faço, mas recebo, compõe-se de fatos cheios de sentido. Essa vida que eu não faço, mas recebo, compõe-se de fatos cheios de sentido. Vou fazer aqui uma confidência com vocês. Segunda-feira, hoje é dia 8, né? Dia 6, segunda-feira foi dia 6, né? Transfiguração do Senhor, né? Foi o dia que, há 50 anos atrás, eu entreguei minha vida a Deus. Faz 50 anos que eu sou do Opus Dei. Primeiro como leigo, estudante de colégio, depois estudante de medicina, depois exercendo medicina, depois estudando para sacerdote, depois sendo sacerdote, agora sou bispo, né? Se antes dessa data, 6 de outubro de 1968, nenhum de vocês era nascido, né? Logicamente, né? Com certeza. 1968, 6 de agosto de 1968. Me tivesse falado que ia ser bispo, eu falei, você está brincando comigo, pô. Se me tivesse falado que eu estaria aqui, eu falei, vocês não dando essa palestra para vocês? Eu falei, você é louco. Se alguém tivesse falado... Mas olhando para trás, né, 50 anos, e olhando para antes de 1968, né, uma série de fatos na minha vida foram acontecendo que Deus sabia qual era o sentido daqueles fatos. Porque Ele já tinha me criado, né? Mas não imposto. Eu quero deixar bem claro isso, não tinha imposto, hein? Mas Ele tinha me criado para poder chegar no dia 6 de agosto de 1968, poder dizer que sim a Ele, né? Através, logicamente, de formação que eu recebi da minha família, depois a formação que eu recebi no Opus Dei, a orientação espiritual que eu tinha com o sacerdote que me dirigia, né? Então, chegar para esse sacerdote dizendo, na tarde, às 3 da tarde foi, era uma terça-feira. Eu falei, tá bom, eu vou entregar minha vida a Deus. Mas antes, os fatos, por exemplo, né? Vou dizer uma coisa, né? Nasci numa cidade perto de São Paulo, né? Não por acaso. A partir de uma idade, minha família mudou para São Paulo, não por acaso. Depois, né, fomos morar numa casa, num bairro, aí fomos a um colégio longe daquele bairro, não foi por acaso. Onde conheci os meus amigos, são amigos até hoje, né? Não por acaso, essas pessoas, eu as conheci na mesma sala de aula, né? E não foi por acaso que um dia o meu amigo que sentava atrás de mim falou, olha, hoje, sábado, né? Antes de nós irmos ao cinema, nós vamos passar, né, numa casa que é aqui perto do colégio, né? E não foi por acaso que, né, morando num bairro, estudando num colégio, depois meus pais mudaram para um bairro perto do colégio. E a casa onde nós morávamos é atrás da casa onde tinha um sacerdote do Opus Dei que dava uma palestra todo sábado à tarde. Quer dizer, todos os fatos adquiriram sentido depois que a gente toma consciência da vocação. Não é por acaso. Não é por acaso. Por isso essa frase é muito importante, hein? Alguém diferente de mim faz a minha vida e a entrega para mim. E o fato dessa vida ter sido feita por outro e ser me dado de presente, explica em certo sentido que eu a considere minha. Esta minha vida que eu não a faço, mas a recebo, compõe-se de fatos cheios de sentido. Esse é o verdadeiro o valor daquela frase, né? Eu quero aproveitar a vida.
Então, quando eu sou jovem, eu vou aproveitar a vida. Depois vou pensar qual é o projeto de Deus para a minha vida, né? Não existe esse aproveitar a vida se a gente não descobre a vocação. Porque a vida, ela tem fatos pensados por Deus que às vezes a gente nem relaciona com Deus, como foi isso, né? De mudar de uma cidade para outra, de um bairro para estudar num outro colégio, num outro bairro, depois mudar para uma casa perto desse colégio, que estava exatamente atrás de uma casa onde tinha um centro Opus Dei, onde meu amigo já frequentava, ele nunca me falado nada. Depois um dia ele resolveu falar, né? Me convidou, fui lá, conheci o sacerdote, comecei a frequentar, tal. Quer dizer, tudo tem um sentido na vida, né? E a única chave de interpretação da minha vida e da vida de cada um de vocês é a vocação. Essa é a chave da interpretação. Para que eu existo? Porque existe um projeto de Deus. Qual é o sentido dos fatos da minha vida? Por que aconteceu isso, aconteceu aquilo outro? Por que eu nasci nesse país, nessa família, nessa cidade? Por que eu nasci dentro dessas circunstâncias? Por que eu conheci essa pessoa? Por que eu tive a oportunidade de ter acesso a essa formação católica? Por que eu conheci pessoas que me querem bem, que me querem fazer o bem? Todos os fatos da nossa vida devem ser interpretados desde essa perspectiva, dessas duas verdades. Deus tem um projeto para mim antes de criar um mundo. E Ele me criou para um dia me revelar esse projeto e dar sentido a todos os fatos anteriores ao dia da descoberta da vocação e a todos os fatos posteriores ao meu sim à vontade de Deus, ao projeto de Deus. Vocês estão entendendo isso? Porque não é um tema de uma palestra. Não é um tema de uma palestra. É o tema da nossa vida. Sem essa chave de interpretação, a gente entra por portas erradas, porque só podemos entrar por uma porta, a porta da vocação, para a gente entender a vida. Jesus não falou isso? Né? Que é preciso entrar pela porta estreita, mas essa porta estreita, depois que a gente a abre com a chave da vocação, a gente vê um horizonte maravilhoso, porque larga é a porta que conduz à perdição. E há muitas pessoas perdidas na vida. Há muitas pessoas perdidas que não sabem por que vivem. Não sabem por que nasceram, não sabem por que são dessa família, daquela outra, não sabem por que estão nesse local, naquele outro. Tem muitas pessoas perdidas. E os fatos da vida de uma pessoa perdida são fatos que a pessoa não tem a mínima percepção, não compreende, né? E começa depois já as reações por não compreender os fatos da vida, porque não tem a chave de interpretação da vida. Vocês sabem que eu sou do Opus Dei, eu vou citar umas palavras de São José Maria, fundador do Opus Dei, falando de vocação. A vocação acende uma luz. A vocação acende uma luz que nos faz reconhecer o sentido da nossa existência. É convencermos-nos sob o resplendor da fé o porquê da nossa realidade terrena. A nossa vida ganha um novo relevo, mais profundidade de que antes não suspeitávamos. Todos os fatos e acontecimentos passam a ocupar o seu verdadeiro lugar. E nos sentimos como que envolvidos por essa tarefa que Ele nos confia. Projeto para o qual nós somos criados e que traz consigo o quê? Uma tarefa, uma missão, um papel que nos cabe desempenhar e que ninguém nos substitui nele. Essa é a primeira parte da palestra.
Posso acabar agora ou convém continuar? Tá, agora vai para a segunda parte da palestra, né? Que vem como consequência de uma pergunta. Será que eu consigo corresponder ao projeto de Deus? Será que eu consigo realizar o projeto de Deus? Será que eu sou capaz de viver a vocação? Então, essa é a segunda parte da palestra. Qual foi a frase que o arcanjo Gabriel disse a Nossa Senhora quando ela quis falar como viver a vocação? Ela não perguntou isso? Como se fará isso? Ela já tinha, interiormente, não tinha falado explicitamente, mas interiormente ela já falou, bem, Deus me quer como mãe, eu compreendi que fui criado para isso, eu quero, mas como viver a vocação? Como ser a mãe de Deus? Eu sou uma adolescente, eu não tenho experiência da vida. Quem sou eu aqui, né? Diante das grandes heroínas, das grandes mulheres do povo judeu, Esther, Judite, né? Ruth, né? As grandes mulheres que apareceram na Bíblia, porque Nossa Senhora lia o Antigo Testamento, ela sabia quem sou eu diante de todas essas mulheres, né? Quem sou eu? Qual foi a resposta que Deus deu a Maria através do arcanjo? O Espírito Santo descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha só que resposta. Aí, quando ela ouviu a resposta, ela falou, bem, não vai depender das minhas forças. É a virtude do Altíssimo, a virtude do Espírito Santo. E virtude, vocês sabem que é uma palavra que quer dizer força. Virtus quer dizer força. Virtude quer dizer força, mas a força humana? Não, a força de Deus. A minha capacidade humana? Não, a capacidade de Deus. E às vezes talvez seja por isso que as pessoas são muito reticentes, muito reservadas, ou às vezes até medrosas de não entrar no tema da vocação. Porque acham que tudo vai depender delas. As forças delas, as capacidades delas, ou a experiência delas. Né? E não é. O Espírito Santo virá sobre ti e a virtude do Altíssimo. Vocês veem o Espírito Santo agindo todas as vezes que vocês assistem à missa, não vem? Em que momento o Espírito Santo age na missa? Sim, é na consagração. Mas antes, o que o sacerdote faz antes da consagração? Sempre ele faz esse gesto litúrgico. E ali ele invoca o Espírito Santo. Quando há uma ordenação sacerdotal, o que faz o bispo? Uma oração longa, que ele faz com as mãos abertas sobre o ordenado, né? E invoca o Espírito Santo. Na crisma, o que faz o bispo antes de crismar? Ele também invoca o Espírito Santo e depois de invocar o Espírito Santo vem através dele, né, tomar conta daquela pessoa que é crismada, né? Então, ações que não estão no nosso poder de realizar, converter o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, né? Fazer a unção com óleo e o Espírito Santo vir com os seus 7 dons e os seus 12 frutos naquele momento, né? Eu te absolvo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quando eu termino de falar Espírito Santo, os pecados desaparecem, né? É a força de Deus e do Deus Espírito Santo. O Pai nos cria em virtude de um projeto, o Filho nos resgatou do pecado para a gente poder ter a alma limpa, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, porque verão o projeto de Deus, verão a vontade de Deus. Por isso que Cristo nos ficou como alimento, ficou na pessoa do sacerdote para nos absolver o pecado, mas é o Espírito Santo que nos faz viver a vocação. Então, não tenham medo, porque a vocação
depende 1% das suas forças e 99% das forças de Deus. Não é o contrário. Já que agora eu disse sim, agora 99% eu tenho que manter esse sim a todo custo, né? E 1% Deus vai me ajudar. Não é o contrário. Não tenham medo. Né? Acreditem na força de Deus, nas energias de Deus. Sim. Por isso que assim que Maria disse, esse aqui é a escrava do Senhor, faça-se em mim. Faça-se em mim. Essa é a força de Deus, atue nela. Né? E não, esse aqui é a escrava do Senhor, e pode deixar comigo. Eu vou fazer a sua palavra. Assim Nossa Senhora respondeu? Não. Faça-se em mim. Atue em mim. Eu te dou liberdade, o ser escrava, né? Não no sentido que se vivia naquela época que a pessoa escrava não tinha nenhuma vontade própria. Não. Eu quero deixar caminho livre para Deus atuar. Essa é a nossa participação na vocação. Eu quero sempre deixar Deus atuar. Por isso a vocação é fruto de uma liberdade pessoal. Eu quero a vocação e eu quero deixar Deus atuar com a sua força. E aí a gente não fica com essas atitudes bem superficiais e fruto dessa ignorância de não ver que é Deus quem atua sempre, né? Eu não consigo fazer isso que a vocação me pede. Isso eu não consigo. Pede para outro, porque essa aí não é comigo. Eu não sou capaz. Quando a gente começa assim a limitar a nossa vocação cristã, e depois dentro dessa vocação cristã, a vocação pessoal específica para a qual Deus nos criou, né, nós começamos a olhar muito para nós mesmos e não olhar para a virtude do Altíssimo, a força de Deus, né? Então eu queria deixar bem claro, mais uma vez, para mim e para vocês, que a nossa vida ela tem uma eficácia divina, porque é Deus quem age em nós e age através de nós por meio da nossa vocação. Não é uma eficácia humana, é 1% a eficácia humana. 99% da nossa vida é frutífera. Né? E é isso que Jesus falou, não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e deis frutos. A vocação, quando é vivida com essas duas verdades, quando ela, da nossa parte, tem uma resposta positiva, e a nossa resposta é fruto desse saber que Deus tem a força para nos levar adiante na vocação, então a nossa vida é frutífera. Produz muitos frutos. Por quê? Porque a eficácia vem de Deus, não vem de mim. Eu queria, como é muitos frutos, nós não teríamos tempo de falar de todos eles, né? Só queria falar de 3 hoje. 3 frutos da vocação. Uma na nossa vida pessoal, outra na vida da igreja e outra na vida do mundo no qual nós estamos vivendo. Os frutos na minha vida, os frutos na vida da igreja e os frutos na vida do mundo, quando eu vivo a vocação com esse discernimento, com essa percepção de que há 2 verdades que devem iluminar a minha resposta, para que eu possa dizer que a Deus, faça-se em mim. Eu dou liberdade para o Senhor agir em mim com a sua força para produzir muitos frutos. Né? E o primeiro grande fruto na minha vida. A minha vida é uma vida que serve para me tornar feliz. A vocação é a fonte da felicidade. Tanto que
podemos criar uma equação. Eu quero ser feliz, ser muito fiel à minha vocação. Eu quero ser muitíssimo feliz, ser muitíssimo fiel à minha vocação. Então, a minha vida, com essa chave de interpretação que é a vocação, que é esse projeto divino, faz com que a minha vida seja uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida plena, plena de felicidade. E se vocês querem ver uma pessoa feliz, mas feliz mesmo, até com a expressão do rosto, do sorriso permanente, é ver uma pessoa fiel à sua vocação. A tristeza, assim como a dor de cabeça, revela que alguma coisa não está bem no nosso corpo, a dor de cabeça, né? A tristeza revela que alguma coisa não está bem na nossa vocação. Então, é preciso ter esse termômetro da minha vida. A minha vida é feliz quando eu estou dizendo que sim a Deus. A minha vida é mais ou menos feliz quando eu digo mais ou menos. E a minha vida é triste quando eu digo não. O jovem rico. O que fala do jovem rico? Foi embora triste, afastou-se triste. Alguns escritores espirituais chamaram o jovem rico da ave triste. Foi voando pela vida triste, né? E o Mateus, quando Jesus passou ao lado da mesa onde Mateus trabalhava, que era cobrador de impostos, né? E falou, segue-me. Ele levantou-se e seguiu. Qual a cena seguinte? Não é um banquete? Vocês já pensaram uma pessoa no banquete toda triste? Foi uma festa que Mateus deu pela alegria de ter se chamado e ter respondido que sim. Uma festa. Então fica bonito, né? Então o fruto mais palpável do sim à vocação é a alegria de viver. E essa alegria de viver, ela se manifesta através de um sentido que a gente dá a todos os fatos da nossa vida. Se antes a vocação vai, quando a gente descobre, vai dando sentido a todos os fatos da vida passada, a partir do momento que a gente diz sim a Deus, a gente vai dando um sentido a todos os fatos, acontecimentos da nossa vida. E que sentido é esse? Aquele que o próprio Jesus mostrou que era o seu sentido na vida, que era o seu estilo de viver. O que o Pai lhe pediu, vai à terra salvar o mundo. E Jesus disse uma frase que também é inesquecível, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, o sinal indiscutível de que nós estamos vivendo a nossa vocação é que a gente dá aos fatos, acontecimentos, aos dias, aos trabalhos, o sentido do serviço a Deus. E até a gente não vê, mas o próximo a gente vê, né? Então também Deus nos falou isso. Como podemos dizer, através de São João, como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos ao próximo a quem vemos? Então vamos traduzir isso de uma outra forma. Como podemos dizer que servimos a Deus a quem não vemos, se não servimos ao próximo a quem vemos? Então o fruto da felicidade a gente alcança através desse estilo novo de viver. Eu não quero ser servido, eu quero servir. Por isso que Nossa Senhora falou, eis aqui a escrava, aquela que está para servir. E o filho falou, eu não vim para ser servido, mas para servir. E os discípulos, quando queriam ser os primeiros, o que Jesus dizia? Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o maior, seja o servo de todos. E há um ditado popular de grande sabedoria, né? Se você não vive para servir, você não serve para viver. Se você não vive para servir, você não serve para viver.
Então a gente deveria ter uma espécie de alergia. Sabe quando as pessoas têm uma alergia, fica toda pipocada, né? Fica toda pipocada, né? Eu tinha um amigo na faculdade que ele tinha alergia a suor, coitadinho, não podia... coitado, ele não podia jogar futebol, não podia andar em dia de sol na rua, porque ele começava a suar, começava a ficar todo pipocado, né? A gente tem que ter uma alergia de ser servido. A gente fala, opa, eu estou sentindo uma coceira, estou incômoda, quando eu fico assim como o reizinho, né? A rainhazinha, né? Quem vai me servir hoje? Eu quero ser servida. Não, a vida traz um sentido muito bonito, que é o sentido divino do humano, né? A gente vive para servir, não para ser servido. Então é muito importante isso. E quando Nossa Senhora falou, esse aqui é escravo, ela não estava se comportando como uma escrava no sentido de estar obrigada a fazer. Ela queria fazer, como mãe, um serviço à humanidade. E qual foi o grande serviço que Nossa Senhora prestou à humanidade? Dar à luz o seu filho. Educar o seu filho. Alimentar o seu filho e arrancar do seu filho o primeiro milagre que ele fez. Qual foi o primeiro milagre que ele fez? Um serviço a uma festa de casamento. Que o vinho bom tinha acabado logo no início e depois serviu o vinho ruim, né? E Nossa Senhora viu que tinha faltado vinho novo, falou, parece que seu filho não queria servir, mas era que tinha servido seu filho, falou, ele vai servir. Ele falou, façam tudo o que ele vos disser. Faça o serviço que ele vos disser. O que Jesus falou? Enchei de água aqueles 6 recipientes, aquelas 6 talhas. E sabe quanto tinha cada talha? 100 litros de água. 100 litros. Veja só que serviço pleno, né? Serviço pleno. 600 litros de bom vinho. A festa continuou boa. Claro, e uma festa alegre, né? Porque com vinho ruim, o pessoal já começava a reclamar do noivo, já começava a reclamar do mordomo, já começava a ir embora, né? E era essa a tática para não gastar muito dinheiro nas festas de casamento, né? Vinho novo pouco e no início. Depois vinho ruim, aí todo mundo ia embora, né? A festa acabava, a alegria ia embora. Então veja só que o serviço, né? Não servilismo, que é esse espírito assim de, eu estou obrigado a fazer o que a vocação me manda. Agora estou obrigado a rezar. Agora estou obrigado a ir lá para a cozinha. Agora estou obrigado a assistir essa aula. Agora estou obrigado a... isso não dá, né? Vocês entendem? Isso não é serviço, isso é servilismo. É ser um escravo. E nós temos que renovar o nosso sim, procurando aproveitar todas as ocasiões de serviço. E quando a gente ilumina a vida sob a perspectiva da vocação, a gente descobre 1000 oportunidades de servir. E as pessoas não precisam nem pedir. Eu vou ler aqui para vocês um vídeo que eu recebi no WhatsApp faz 15 dias mais ou menos. Alguém me mandou um vídeo muito interessante de um violinista da Orquestra Sinfônica do Paraná. Um homem que recebeu um talento de Deus, né, para a música, né, se estudou, se aperfeiçoou nesse instrumento, estava na Orquestra Sinfônica, portanto, uma pessoa que tem um nível musical adequado para estar numa orquestra sinfônica, né? E ele falou, mas ele já estava prestando um serviço à sociedade, né? Nos concertos, ele era uma parte de uma orquestra, então ele não podia desafinar, né? Porque aí seria um mau serviço, né? Então ele já prestava um serviço, mas falou, não preciso fazer alguma coisa a mais. Eu estou inquieto, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Então o que ele decidiu? Ir tocar violino nos hospitais.
para os doentes. Né? E nesse vídeo, né, aparece ele lá tocando violino, mas dá 2 testemunhos muito bonitos. Ele diz: eu ia entrando nos quartos, né? Ia tocando violino, né? Entrei num quarto que tinha lá uma menina deitada, né? Que estava, ele pensou, estava dormindo, né? Mas eu vou tocar baixinho para não acordá-la, né? Ele pensou que estava dormindo, né? Então ele começou a tocar baixinho para não acordar a menina. E a mãe estava junto da cama da menina, né? Da sua filha. Ele começou a tocar baixinho. Depois de uns 10 minutos, a menina abriu os olhos. Ele falou: desculpa, até acordei, né? Aí a mãe começou a chorar. Porque fazia 3 meses que aquela menina estava em coma. 3 meses que aquela menina estava em coma. E ele disse, depois que viu a mãe chorar e agradecer, né? Ele falou: nesse momento, eu descobri que Deus poderia me utilizar como instrumento através da música. Ele já fazia um bem tocando na orquestra, mas ele tinha uma inquietação, falou: preciso fazer algo mais, eu tenho que ajudar mais as pessoas. Então foi tocar música no hospital, para dar um momento de lazer para as pessoas que estão no hospital. E olha como Deus utilizou dele para agir sobre um corpo que fazia 3 meses que estava em coma e não havia interação com as pessoas. Por isso a mãe chorou, né? A lá Madalena, quando viu a menina, a sua filha abriu os olhos, né? Quando viu a menina abriu os olhos, né? E outro, né? Outro que ele entrou ficou na porta tocando para um senhor já de idade, né? Que ele sabia o diagnóstico desse senhor, né? Porque a enfermeira falou: vai tocar. Depois que ele ficou conhecido no hospital, e por esse fato, que logicamente cada vez que ele entrava no hospital, as enfermeiras mandavam ele para os casos mais difíceis, né? Então mandou ele tocar no quarto de um senhor já de idade que estava com câncer já terminal, né? E ele ficou na porta tocando violino, né? E quando ele terminou, aquele senhor agradeceu e ele, antes de ir embora, falou: que Deus esteja com o senhor, né? Olha que resposta bonita que aquele senhor deu. Desejei que Deus, né, tivesse entrado no meu quarto e me desse um abraço. E eu vi que Deus acabou de entrar por essa porta. Você imagina a emoção desse violinista? Fala bem, ele me viu como Deus, entrando para dar uma música, como se fosse uma música celestial, já o preparando para a morte, né? Deus entrou por essa porta. Eu queria que Deus estivesse aqui. Claro, estava terminando a sua vida, né? Eu queria que Deus estivesse aqui e Deus entrou por essa porta. Um talento musical desenvolvido, Deus contou como um instrumento para despertar uma pessoa que estava em coma e para dar esse conforto final na vida de uma pessoa, falando: Deus entrou por essa porta. A melhor forma de a gente servir a Deus, através da nossa vocação, é desenvolver os talentos que Deus nos deu. Cada um de vocês tem um talento. Primeiro a inteligência. Outro talento, a liberdade. Usar isso aí para servir, não para ser servido. E depois cada um vai vendo os talentos que Deus deu em função da vocação. Porque fomos criados para um projeto de Deus, que tem que produzir muitos frutos. E um dos frutos que nós temos que produzir na nossa vida é a alegria, a felicidade de servir. E não ficar como um reizinho esperando ser servido. A gente usa a liberdade quando a gente olha, tem essa iniciativa. Onde estão precisando de mim? Esse violinista viu que era no hospital. Onde Deus precisa de mim? Onde Deus conta comigo? E para contar comigo, para precisar de mim, Ele me deu talentos, além da inteligência, da liberdade. Eu tenho que começar a me conhecer, quais são os meus talentos?
Porque a pessoa que só quer ser servida é uma pessoa que não se conhece, porque ela não conhece seus talentos e fica esperando as pessoas servir. Quando uma pessoa que vai para mim, eu quero servir. Para servir, quais são os meus talentos, além da inteligência e da vontade livre? E desenvolver esses talentos. E aqui eu coloco outra frase que não é de sabedoria popular, mas foi o dono de um hospital que colocou no quadro de avisos da sala dos funcionários. Um aviso bem engraçado. Não falte ao serviço, porque senão vão ver que o seu serviço não serve para nada. Não falte ao serviço. Senão, o seu serviço, vão perceber que o seu serviço não serve para nada. Você vê que são pessoas que às vezes são assim, inúteis, né? E Deus nos diz, ó, que eu e cada um de vocês sirvamos como Ele precisa, depende de muitas coisas grandes. Depende de muitas coisas grandes. Então nós nunca podemos achar que o que nós estamos fazendo é pouco. Se a gente faz com espírito de serviço, isso vai, como aconteceu com esse violinista, uma menina 3 meses em coma, abriu os olhos, voltar à interação, ao relacionamento com a sua mãe. Um senhor no final da sua vida agradecendo, porque através daquele violinista, Deus mostrou para ele como é possível morrer com beleza, com doçura da música, né? Quer dizer, nenhum de nós pode se considerar uma pessoa inútil. O inútil é aquela pessoa que foge do serviço. Porque qualquer serviço que a gente faz é útil para Deus fazer grandes coisas. Não importa qual seja. Vocês não tiveram oportunidade, porque passou tão rápido, e talvez vocês nem recordem mais dessa pessoa, mas eu tinha, vou falar outra coisa aqui, outra confidência para vocês. Esse ano é um ano meio especial para mim, hein? Dia 6 fiz 50 anos que eu sou do Opus Dei, né? Dia 15, quarta-feira que vem, faz 40 anos que eu me ordenei sacerdote. Eu me ordenei sacerdote sem Papa na época, porque o Papa Paulo VI na época tinha morrido no dia 6 de agosto de 78. E eu me ordenei no dia 15 de agosto de 78. Então não tinha Papa na igreja. Na época eu me ordenei. Aliás, porque vamos fazer 40 anos, hoje, desde segunda-feira, estou recebendo aí, se criou um zap dos que fomos ordenados, fomos 60 ordenados numa só cerimônia. Que eram de todo mundo, né? Pessoas do Opus Dei de todo mundo, fomos ordenados lá na Espanha, 60. Né? E aí ficamos até na dúvida. E agora, o Papa morreu e vinha um cardeal nos ordenar. Eu falei, e agora? Será que nós não vamos ser ordenados? Porque o cardeal agora vai para o conclave para eleger um Papa, né? Como de fato, no dia 26 de agosto, no dia depois da nossa ordenação, foi eleito o Papa João Paulo I. João Paulo I. Vocês nem se lembram disso, né? Vocês só conhecem João Paulo II, mas nunca vocês perguntaram quem foi o João Paulo I, né? Tem um filme. Ele foi eleito 26 de agosto de 1978. Vai fazer 40 anos agora. E morreu um mês depois, 29 de setembro de 1978. Aí foi eleito João Paulo II, né? Então, quando eu estava lá, né, já como sacerdote, celebrando missa, um dia de manhã eu fui celebrar a missa, falaram, o Papa morreu. Eu falei, eu sei que ele morreu. Eu me ordenei quando ele não tinha Papa, eu sei que ele morreu, né? Morreu no dia 6. Não, o Papa, João Paulo I morreu. Aquele choque, né? Mas acabou de ser eleito, ficou um mês e 3 dias. Mas é bonito que é chamado Papa do Sorriso. Um Papa... Tem um livro muito bonito dele, que vale a pena vocês lerem. Ilustríssimos Senhores. Ilustríssimos Senhores. Que ele escrevia cartas a personagens da história, quando ele era cardeal de Veneza, né? Então, quando ele foi feito Papa, tudo isso se reuniu, esses artigos de jornais se reuniu num livro chamado Ilustríssimos Senhores, que eram os personagens da história para o qual escrevia. É um livro muito interessante, né? Muito leve, mas muito profundo.
Então, o que eu quero dizer desse Papa? Ele foi eleito no dia 26 de agosto de 1978, no final do dia, né? Era uma sexta-feira. Aí, no dia seguinte, sábado, né? Ele se levantou já como Papa, né? E o que estava colocado lá para ser o seu secretário era um sacerdote, né? E quando ele foi para a capela, o sacerdote, né, mostrou que estava lhe servindo, né, mostrou onde é que estavam os paramentos que o Papa tinha que usar, onde é que era a capela, porque ele não conhecia, foi servindo o Papa, né? Chegou na missa, o Papa serviu a missa ajudado por esse sacerdote. Não. Aí João Paulo I falou, você celebra a missa, eu vou ser o seu coroinha. Eu vou ser o seu coroinha. Você vê, quanto mais alto, mais servidor, né? Por isso passou tão rápido. Hoje está em processo de beatificação e canonização o Papa João Paulo I. Não é só São João Paulo II. Esse que teve claro que já por toda a vida dele, né? Porque respondeu que sim à sua vocação e fez da sua vida um serviço. E quando tornou-se Papa, agora falou, agora eu sou Papa, que venham me servir, né? Não é que me servir, não. O Papa Francisco é a mesma coisa. Quero que eu conte uma história que, quando ele veio aqui em 2013, na jornada, ele chegou no dia 22 de julho, né? A jornada foi de 22 a 28, né? Chegou dia 22 de julho. Isso aí vocês participaram desse momento, né, aqui no Rio, né? Então, era uma segunda-feira à tarde, né? Ele chegou, foi lá no Palácio do Governo, ser recebido do governador, pela presidenta da República, né? A senhora Dilma, né? Depois do ato oficial, recebeu o governador e a sua família em particular, recebeu a Dilma e a sua família em particular, né? Foi lá para o Sumaré, onde ele ficou hospedado, né? Eu estava junto, porque nós fazíamos parte da comitiva, porque estávamos, Dom Rani, eu e Dom Paulo César, né? E Dom Joel, outras pessoas. Então vamos morar lá no Sumaré. Então, terça-feira de manhã, ele levantou. Sabe qual foi a primeira coisa que ele pediu? Eu quero me confessar. Porque toda terça-feira de manhã ele se confessava. Já com o tempo de cardeal, né? Então, Dom Rani providenciou um sacerdote para servir ao Papa, né? Aí depois o almoço. Então eu estava lá no almoço com o Dom Rani, Dom Paulo César, as pessoas que vieram com o Papa desde Roma, né? Então estávamos 12 pessoas lá. Então o Papa sentou aqui na cabeceira, Dom Rani aqui, as pessoas foram sentando, ninguém queria sentar do lado do Papa, aqui do lado esquerdo do Papa, né? Então eu falei, ninguém quer sentar, eu me sento, né? Então, aí vieram servir o prato do Papa, colocaram o Papa. Ele não tocou nos talheres até chegar em mim. Isso é ou não é um serviço? Um exemplo de valorizar o último, né? Não se serviu enquanto o último não foi servido. Você viu o que é espírito de serviço? Né? Tinha feito uma viagem, 12 horas de viagem, fuso horário, né? Podia estar meio zonzo, mas o estilo de servir um Papa, João Paulo I, fez de coroinha na primeira missa dele como Papa. Não era o celebrante principal, ele concelebrou e foi coroinha. O Papa Francisco, né? Veio para servir, né? E ele falou isso, né? Eu não vos trago sabedoria, nem nada, vou servir trazendo vocês Jesus Cristo. E no dia seguinte ele não se serviu enquanto o último não foi servido. E como era o último, eu estava esperando, né? E eu vi que ele não pegava no garfo, os outros também não pegaram no garfo, e eu fiquei esperando. Quando chegou o prato na minha frente, ele pegou no garfo e começou a comer, aí todos começaram a comer. Não se serviu enquanto o último não foi servido. Então não falta ao serviço, senão o chefe, Deus, vai perceber que você não faz falta ao serviço. Entende? Entende?
Não falta serviço. E é bom você já começar a viver com esse espírito, né? Eu não estou aqui para ser servido, mas para servir e dar minha vida pelos outros. Um outro fruto que Deus quer que nós procuremos dar na nossa vida, como fruto da vocação, a vocação a gente recebe dentro da igreja. A vocação, ela é reconhecida como verdadeira vocação na igreja. Isso supõe que nós tomemos consciência do nosso papel dentro da igreja. E a igreja representada por um bispo, que é quem vai, né, ver se aquela congregação, aquele seminarista, aquele bispo, né, auxiliar, vai realmente servir a igreja, né? Aquela congregação vai servir a igreja, né? Aquele sacerdote vai servir a igreja onde a igreja precisa, né? Então a vocação sempre vou usar aqui uma palavra técnica, mas compreensiva, a vocação sempre é eclesial. Ela nasce dentro de uma realidade eclesial. O sacerdócio, a congregação religiosa, uma instituição, uma comunidade, uma associação de fiéis, né? Uma prelazia, como é do Opus Dei. A vocação nasce, brota dentro de uma realidade eclesial, não numa realidade particular, né? Eu acho que eu tenho vocação, né, para isso ou aquilo. Não, Deus, o projeto de Deus nos é apresentado num determinado momento da nossa vida, graças a uma realidade eclesial, como eu falei para vocês. Um amigo me falou: você quer conhecer um sacerdote no Opus Dei que dá uma palestra? Aí eu comecei a frequentar o Opus Dei, que é uma realidade, uma partezinha da igreja, né? Então, essa realidade, né? Maria é o símbolo da igreja. Maria é o símbolo da igreja. Por isso que ela é mãe da igreja. A sua vida é uma vida a serviço da igreja. E a igreja é Cristo, né? A igreja é Cristo. Então precisamos ter uma transparência mais profunda na nossa vida. A igreja precisa de mim. Pense nisso, né? Não é só a minha vida, mas é a vida da igreja. É a vida, né, desse corpo místico de Cristo que está precisando de que vocês e eu tenhamos um grande amor à nossa mãe, a igreja. E a nossa presença, né, como cristãos dentro da igreja. Eu tenho que ser apoio para a igreja. Nós temos que ter um grande amor à igreja, de falar bem, a igreja precisa de mim, porque a vida da igreja depende da vida de cada batizado. E cada um de nós recebemos uma grande graça de Deus, de termos sido, pelo batismo, tornados membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Então, uma comparação, Cristo é a cabeça. E quem que representa a cabeça na igreja? O Papa e os bispos. Maria é o pescoço, porque através dela chegam todas as graças para nós, né? Mas o corpo é cada batizado. Então a igreja não depende só da cabeça, né? Às vezes nós ficamos assim, um pouco, nós bispos, né? Ficamos assim um pouquinho, não vou falar com raiva, porque não podemos ter raiva, nenhuma pessoa pode ter raiva, né? Mas, como o pessoal é teimoso, né? Fala, o que a igreja está fazendo pelo mundo atual? O que a igreja está fazendo diante dessa situação X ou Y, né? E vem cobrar da gente, né? O que os bispos estão fazendo, né? Aí eu respondo, sempre com a resposta da Madre Teresa de Calcutá, a um jornalista, quando perguntar para ela, o que podemos fazer para melhorar o mundo, né? E ela falou, quando você e eu formos melhores.
Então as pessoas, o que a igreja está fazendo para melhorar o mundo? Quando os bispos e os leigos, os religiosos, as religiosas, tenham a consciência dessa vocação eclesial. A igreja só fará um bem para o mundo se todos nós, ao modo próprio de cada um de nós, vivermos com muita fidelidade os mandamentos, os sacramentos, o nosso trabalho evangelizador. Nós não podemos dar as costas para essa missão que a igreja tem, de levar os valores de Deus ao mundo sem Deus, que é esse o mundo no qual a gente está. Nós temos que ter um grande amor à igreja. E a igreja o que é? É uma mãe que alimenta seus filhos com que alimento? Os sacramentos, os mandamentos e a doutrina. Depois vem os complementos, depois a gente vai se formando em outras questões mais atuais, questões mais complicadas, que exigem uma formação prévia, né? E a melhor demonstração de amor à igreja é nós sermos bem formados para formar bem. E é o que vocês estão vivendo aqui, né? Um período de formação. Aproveitem todas as formações. Venham com fome de aprender, para poder viver como igreja. Não só os bispos temos que estar sempre nos formando, temos que estar sempre estudando, temos que estar sempre dando palestras, né? Essa palestra podia ser dada por um de vocês. Porque a gente tem que ter muita fome de aprender. A gente tem que ter muito desejo de saber. Para primeiro viver e depois levar as pessoas, porque o maior inimigo de Deus é a ignorância. O maior inimigo de Deus é a ignorância. Quem ignora Deus não conhece os projetos de Deus, não serve a Deus e a vida torna-se uma vida perdida, sem rumo. Então tenham essa fome de aprender. Vocês têm aqui todas as oportunidades, toda ocasião de sair daqui sabendo o catecismo na ponta da língua. Agora, no começo de setembro, Dom Juarez e Dom Paulo Celso vão a Roma, porque para ajudar a igreja, para ajudar os bispos a serem bispos, né? Dom Paulo Celso agora está lá em Brasília, no curso que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove para bispos novos. Depois ele vai com Dom Juarez para Roma, porque lá o Vaticano promove um curso para bispos novos, né? Eu fiz esse curso quando eu fui nomeado bispo e ordenado. E sabe que naquela ocasião era o Papa Bento XVI, recém-eleito Papa, né? Sabe o que ele disse para nós, bispos? Estamos lá 120 bispos de toda parte do mundo. Sabe o que ele disse? Estudem o catecismo da Igreja Católica. Ele tinha vários bispos que eram doutores em teologia, doutores em filosofia, doutores em direito canônico. Estudem o catecismo da Igreja Católica. O Papa Bento XVI me mandou estudar. Porque ser igreja, né, e amar a igreja e levar a igreja a todos os recantos não é só com músicas e cantos e bailes. Isso é um método, mas é com doutrina, ensinando as pessoas a conhecerem a Deus, a aprofundarem em Deus e conhecer os valores de Deus. Então esse é um outro aspecto da vocação, é um fruto, o fruto do conhecimento. Quem não conhece a Deus nunca saberá o projeto de Deus a seu respeito. E o terceiro ponto, o terceiro fruto, uma vida de serviço. A vocação nos ilumina nesse sentido. Uma vida eclesial, né, de amor à igreja, demonstrável nosso amor à formação, nosso amor ao conhecimento, né? E depois a vocação, seja ela qual for, dá um fruto muito saboroso, que é melhorar o mundo. Quando eu entrei para o Opus Dei, uma pessoa do Opus Dei que já tinha mais anos dentro da vocação falou:
Você está entrando no Opus Dei para virar o mundo pelo avesso, como você faz com a meia. Para melhorar o mundo. Não é para ficar só pensando na sua santidade, pensando no seu conhecimento. É para você, onde você estiver, o seu mundo, né? Que naquela altura era o colégio. Depois foi a faculdade de medicina. E agora, depois foi o sacerdócio. Agora é o meu mundo de bispos, né? É esse mundo no qual cada um de nós está presente. Se nós vamos fazendo da nossa vida um serviço aos outros, se a gente tem formação, a gente tem que sair para o mundo, como o Papa está nos pedindo, né? Servir o mundo, ir às periferias do mundo, né? E não só são as periferias materiais, geográficas, mas as periferias existenciais. Né? A não ser que vocês achem que o mundo já está bem, né? Vocês acham que o mundo está bom? Que o mundo já está, perfeito, né? Não? Quanta miséria, né? Quanta violência. A vocação nos dá essa noção de que nós não podemos ver de costas para o mundo. Esse mundo atual. O quanto eu estou rezando pelo mundo atual? O quanto eu estou rezando pelos problemas do Brasil? O quanto eu estou rezando pela Nicarágua, que está passando um momento difícil? Quanto eu estou rezando, né, pelos países africanos, né, onde as pessoas morrem de fome? Né? Quanto eu estou rezando por esses que foram aqui da comunidade para Camarões, para levar a igreja lá? O quanto estou rezando por essa eleição que vai ter em outubro, para gente exercermos o nosso direito de votar nas pessoas capazes de governar o país? O quanto eu estou procurando, né, cuidar da cidade. Como é que eu vou cuidar da cidade? Eu não sou prefeito. É só não jogar papel no chão. É só respeitar, né, as leis da cidade, né? Um cristão, ele tem uma noção da sua presença no mundo, que é essa de mudar o mundo pelo avesso. Fazendo a nossa parte. Cada um faz a sua parte. A gente muda o mundo, né? E esse mundo primeiro aqui dentro, né? Esse mundo aqui dentro. Essa realidade que nos cabe ter presente, porque nós não estamos de costas para o mundo, né? Olhar para a igreja, olhar para o mundo. E vivemos... A vocação nos dá uma visão muito bonita, a visão da comunhão dos santos. O que eu faço repercute em toda a igreja, no céu, no purgatório e na terra. E essa comunhão dos santos me ajuda, também me faz olhar para o mundo inteiro. Então, nenhum de nós vive isoladamente. Cada um de nós tem um projeto de Deus para o qual fomos criados, para dar frutos de serviço, de fazer com que a igreja esteja mais ativa no mundo e de mudar o mundo, pelo menos o mundo no qual nós nos encontramos hoje e agora. Esse mundo mais amplo, esse mundo mais próximo, que é o nosso país, e esse mundo que está aqui ao lado de vocês, que é o dia a dia de vocês, né? Então, o que eu estou fazendo para melhorar o ambiente, o mundo, o ambiente, né? O que eu estou fazendo para melhorar a materialidade dessa casa? Vamos cuidar das coisas, vamos consertar logo, vamos limpar, não vamos deixar as coisas desordenadas. A gente vai melhorando o mundo, né? A vocação nos dá esse sentido a todos os fatos da nossa vida, não é uma coisa assim perdida, né?